Todos acharam? Deuteronômio 28 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Observe que aqui tem um ponto e vírgula. A gente respira, olha, a gente respira, enche o pulmão e aí continua a leitura. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, vírgula, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Amém? Peça para Deus te dar sabedoria nesta palavra. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por todas as bênçãos que já tem derramado sobre nossas vidas, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para te adorar, para glorificar o teu santo nome. E agora nós necessitamos que através do teu Espírito Santo, o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, para que ao término desse culto, nós tenhamos conhecimento, sabedoria, unção, para te servir e alcançar as tuas promessas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, essa noite eu, apesar de ter dormido bastante, mas eu tenho a impressão que meu sono não foi satisfatório, porque eu acordei muito e cada vez que eu acordava eu estava pensando nesta mensagem, e o título desta mensagem se chama O Beijo da Serpente. Ouça, o título dessa mensagem se chama O Beijo da Serpente. Então gostaria, vou ser bem rápido, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque muitas pessoas, quando estão quase alcançando as bênçãos, o que acontece? As bênçãos escapam dela. Está quase, parece que tudo está dando certo. Aí a pessoa fala, agora vai. E aí, de repente, a bênção escapa e ela começa tudo de novo. E quantas pessoas aqui nessa noite estão vivendo um momento como esse? Ou já passou por momentos como esse, de estar próximo da bênção, mas de repente a bênção escapa de sua mão e ele tem que recomeçar tudo de novo. Isto é porque muitas pessoas ainda não entenderam os princípios e os propósitos de Deus e continua correndo atrás das bênçãos diariamente. Irmãos, você pode correr o tanto que for atrás das bênçãos, é um direito que você tem de usar a sua crença para fazer da forma como você desejar, da forma como você quiser, mas Deus, Ele criou princípios para que nós verdadeiramente fôssemos abençoados e o ímpio não fosse abençoado junto conosco. O ímpio, o infiel, o descrente, ele jamais vai receber a porção que o justo, que aquele que crê, que aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele jamais vai receber a mesma porção, a não ser que ele se converta no seu coração e que ele comece a viver os princípios estabelecidos por Deus. E nós, quando olhamos aqui, nós vemos que Deus, ele estabelece princípios. Deus, ele pega e ele fala aqui, olha, o Senhor, o teu Deus, ele fala que eu me lembro aqui 3 vezes. Eu não contei, mas que eu me lembro aqui na leitura, por 3 vezes ele fala, o Senhor, o teu Deus. Eu, o Senhor, o teu Deus. Ele está lembrando
que Ele é a autoridade sobre a nossa vida. E Deus, Ele vincula todas as bênçãos sobre a autoridade, começando por Ele. Então, quando Deus pega todas as bênçãos que está sendo preparada para derramar sobre a nossa vida, para você vencer as dificuldades, vencer os problemas, vencer os desafios, vencer as barreiras, vencer aqui dentro de vocês os problemas que nós carregamos aqui dentro, sejam eles emocionais ou talvez não, mas qualquer tipo de problema você é capaz de vencer, porque Deus projetou para você vencer as dificuldades, os desafios e os problemas e receber as promessas deles e a bênção dele na tua vida. Então levanta a mão e diga comigo: eu posso ser feliz, eu posso ser próspero. Irmãos, e por que então, dia após dia, nós vivemos presos em algo que não é para ser? Porque não entendemos o princípio que Deus estabeleceu de colocar tudo vinculado na autoridade, começando a partir dele. Mas hoje o que acontece? Geralmente as pessoas não respeitam a autoridade. Geralmente as pessoas não têm o respeito, começando dentro da casa, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe. Quando isso acontece, vai ter que aprender na prática. Quando as coisas derem errado, quando as pessoas pegarem e ver que não funcionou daquele jeito, quando ela parar e voltar tudo atrás para recomeçar a sua vida do ponto de vista certo. Mas nós vemos isso na família, porque Deus instituiu o pai e mãe na família para que ele fosse autoridade sobre a nossa vida. E se nós não aprendermos a amar, a respeitar e a ter o nosso pai, a nossa mãe como autoridades na nossa vida, se nós não respeitamos eles, não amamos eles, não obedecemos eles, não procuramos entendê-los, quanto mais Deus que a gente não vê, quanto mais eu vou entender as promessas de Deus que a gente não vê. Por isso o que acontece hoje? As pessoas cada vez mais distanciam o seu coração de Deus e vivem em desobediência à palavra do Senhor, não reconhecendo a autoridade, nem a sua autoridade, o seu pastor como autoridade espiritual na tua vida, nem a autoridade sem ser espiritual que é colocada por Deus. Eu dei um exemplo hoje de manhã, que é os agentes de trânsito. O agente de trânsito, ele não, penso que ele não precisa ter uma faculdade, um curso superior para ser agente de trânsito. Eu penso que não precisa. Mas de repente, alguém que está lá, não tem o curso superior, e vem um carro, e aí ele está ali no comando, e ele vem, ele dá o apito e dá o sinal para a pessoa parar. Ele pode ser um juiz, ele pode ser um presidente, ele pode ser quem for, ele pode ter o conhecimento que ele tiver, ele pode ter muito mais conhecimento do que aquele agente de trânsito, mas quando ele manda parar, a pessoa tem que obedecer. Sabe por quê? Porque aquele agente foi colocado como autoridade naquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? E quando nós entendemos isso na nossa vida, nós passamos a obedecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, porque olha o que diz: se você obedecer, se você tiver o cuidado de guardar, obedecer todos os meus mandamentos que eu hoje te ordeno. Quando se fala em mandamento, muitos pensam que é os 10 mandamentos. Existe muito mais do que 10 mandamentos. Existe lei de Deus, até que se você chegar para pegar um passarinho, você vê um passarinho no ninho, vê os filhotinhos. Se você for lá, a palavra de Deus diz: você pega os filhotes para você, mas não leva a mãe dos filhotes. E sabe por quê? Para que você vá bem na sua vida.
Ah, você quer comer um cabrito? Hoje nós usamos creme de leite. Você quer comer um cabrito cozido no leite? E o cabrito geralmente é um cabrito novo. Então, se você vai fazer um cabrito novo, ensinando naquela época, não cozinha o cabrito no leite da sua própria mãe. Sabe por quê? Isso é maldade. É maldade. E tudo aquilo que nós fazemos que agride a santidade de Deus e agride a vontade de Deus, abre uma porta na nossa vida. Por isso o título desta palavra se chama o beijo da serpente. Porque quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, ele tinha tudo nas mãos. Aí Deus vinculou todas as bênçãos do jardim do Éden. Deus vinculou sobre autoridade. Deus vinculou sobre autoridade. Eles podiam comer e desfrutar de tudo aquilo que tinha lá no Éden, no jardim. Mas daquela árvore que estava no meio do jardim, aquela eles não poderiam comer, não podiam tocar. E Deus colocou a mulher ainda sobre a autoridade do marido, sobre a autoridade do homem. E muitas mulheres talvez reclamam ou vão reclamar e não entendem que Deus está protegendo a mulher, colocando ela sobre a autoridade do homem. Porque quando Eva estava lá no jardim, que a serpente percebeu e ela queria derrubar o plano de Deus, que é abençoar você, para que você seja uma bênção em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar à sua mão, todos os seus projetos, os projetos para o presente, os projetos para o futuro, para que seja bênção na tua vida, para que tudo dê certo na tua vida, para que você vença as dificuldades, as barreiras, os problemas e ainda seja feliz e próspero. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus projetou você para que você viva assim, mas está vinculado à obediência. E se Eva tivesse chegado quando ela teve o desejo de comer do fruto, se ela tivesse chegado para o seu marido, para Adão, e falado para ele: olha, eu estou com vontade de comer o fruto, e aí, o que você acha? Como ou não como? Eu acho que as coisas seriam diferentes. Ela teria se colocado debaixo da autoridade que Deus colocou sobre a vida dela, e as coisas teriam sido diferentes, porque Adão teria falado: não, Deus falou que não é para comer, não vamos comer. Ah, mas o fruto é maravilhoso, parece que é ótimo para dar entendimento, e parece que tem um sabor, um paladar, sinta o cheiro para você ver. Ele fala: vamos sair daqui, vamos para outro lugar, não vamos nos aproximar daqui, porque Deus falou para obedecer, para não comer, então não vamos comer. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite, levanta a mão e diga glória a Deus. Mas o que acontece? Quando ela saiu de debaixo da sua autoridade, ela não só quebrou a autoridade de Deus na vida dela, como do seu esposo, mas naquele momento, quando a serpente chega para ela e fala no ouvido dela, pronuncia sorrateiramente no ouvido dela e diz para ela: olha, você pode comer, Deus mentiu para você, você pode comer, você vai ter sabedoria, Ele não quer que você tenha entendimento. Ela acreditou naquilo. É assim que quando nós quebramos as regras, os princípios que Deus estabelece na nossa vida e saímos debaixo da autoridade de Deus, é assim que acontece. Nós acreditamos verdadeiramente que nós estamos certos. A gente acredita de verdade que está certo. A gente vai acreditar até o último momento. Vai achar que as coisas vão dar certo na nossa vida. E ela achou que ia dar certo. Comeu do fruto e deu para o marido. E o marido comeu do fruto e em seguida já viu a consequência dos dois. Quando Adão percebe que ele tinha comido, que alguma coisa estava errada, já era tarde. Os olhos dele se abriram. O beijo da serpente
no ouvido de Eva, fez com que ela quebrasse os princípios de Deus e todas as bênçãos que Deus projetou na vida deles não acontecesse, e nós pagamos o preço até hoje. Enquanto houver um ser humano sobre a face da terra, antes da volta de Jesus, ainda vamos estar pagando esse preço dessa quebra, desse princípio de autoridade divina. Olha como é sério. Olha como é sério. Quantos filhos que criticam os pais, se posiciona contra eles, aponta o dedo sobre eles, acusam eles de muitas coisas, mas depois casa, dá tudo errado. Não funciona nada certo daquilo que projetou. Por quê? Por causa do beijo da serpente, que fala sorrateiramente no ouvido da pessoa, e ela pensa que está certo. Se você deseja ser abençoado, existe um princípio. Porque as bênçãos de Deus só vai correr atrás de você quando você obedecer o Senhor teu Deus. Quando nós aprendermos a obedecer o nosso Deus. Talvez você esteja cansado de correr atrás da bênção. Você está agindo errado. Deus nunca mandou a gente correr atrás das bênçãos. Deus nunca mandou a gente corrigir ninguém. Deus nunca mandou a gente apontar o dedo para ninguém. Deus nunca mandou a gente brigar para ninguém. Mas mandou a gente ser servo, obediente à sua palavra, para que as bênçãos que Ele projetou na nossa vida, ela corra e ela te alcance. Essa promessa está sobre a nossa vida. Está sobre a nossa vida. Essa promessa está sobre nós. Então, quando você obedece a Deus, as bênçãos correm atrás de você. Porque as coisas podem dar certo por um tempo. Não é verdade? Parece que tem um tempo que tudo vai dando certo. Aí você fala assim, eu não preciso de Deus não. O pastor estava errado. Não preciso de nada disso não. Eu não preciso de trabalhar na igreja não. Eu não preciso de célula não. Mas a nossa vida tem chão. Tem chão. Tenho 58 anos. Já pensou se Deus me der mais 40 anos? Eu vou até os 98 anos. Meu pai foi até 87. Eu estou me preparando. Eu estou restabelecendo a ordem na minha saúde. Mas eu ainda tenho 40 anos pela frente. Se Deus acrescentar isso na minha vida, é muito tempo. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa tem para acontecer. Não perca as bênçãos que Deus projetou sobre a sua vida. Você pode ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha alegria no seu coração. Deus quer que você vença em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de angústia, em tempos de tristeza. Deus quer tornar você um vencedor. E quando você está debaixo da obediência dEle, ainda que você esteja na escassez, ainda que você esteja no deserto, as bênçãos de Deus vai te alcançar lá no deserto. Porque essa é a promessa de Deus para aquele que obedece a sua palavra. Esta é a promessa de Deus para aquele que obedece a sua palavra. As bênçãos vão correr atrás de nós. Então não adianta você correr atrás das bênçãos. Embora nós precisamos fazer muitas coisas, mas eu não falo disso. Você se preparar para uma faculdade, para ganhar bem, para estar preparado para um bom emprego, para se tornar um empresário, para ser alguém de destaque na sociedade, alguém que tem uma posição social bem sucedido, que ganha muito bem. Não tem nada de errado em ganhar muito bem e ter um salário abençoado e ter dinheiro. Não existe nada errado contra isso. Mas é que nós agimos de forma errada. Nós queremos cancelar o princípio de Deus.
Quando Judas andou com Jesus, ele fez milagres, expulsou o demônio, tudo que os outros fizeram ele fez também. Ele fez cura, fez maravilhas. Mas um dia ele olhou para Jesus de forma diferente. E ele quebrou esse princípio. Ele começou a enxergar Jesus de forma diferente. Então veio o beijo da serpente e beijou o ouvido de Judas. Aí Judas começou a entender no coração dele que o que ele ia fazer entregando a Jesus era um benefício para todo mundo. Judas não conseguiu enxergar a partir dali, e ele chega até Jesus no momento combinado, e ele vai, ele dá um beijo em Jesus, e Jesus vira para ele. Você já pensou por que Jesus admirou? Jesus fala para ele: Judas, é assim que você trai o Filho do Homem? É assim que você está me traindo, Judas? Era como se Jesus estivesse falando para ele: tem tantas formas de você me trair, mas você vai me trair com um beijo? E Judas achava que estava certo. Enquanto ele estava sob o efeito da desobediência, quando ele cai na real, ele começa a perceber o que fez. Procurou arrependimento no seu coração, não encontrou, e ele então se matou. Tudo isso foi previsto pelos profetas. Para encerrar, talvez você pense que Jesus foi feliz, alegre para a cruz. Talvez você pense no seu coração que Jesus falou: não, eu vou lá para a cruz sem nenhum problema. Mas quando Jesus estava próximo de ser entregue nas mãos dos homens, ele vai para a oração. E a sua oração foi tão intensa que o suor dele transformava em gotas de sangue. De tão intenso era ali aquele momento em que Jesus orava. E Jesus, ele vem e ele fala com Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava falando? Se tiver um outro jeito de salvar os seres humanos, que eu não tenha que enfrentar esse momento mais terrível que eu vou enfrentar. Mas aí em seguida Jesus fala o quê? Seja feita, todavia, a sua vontade. Jesus tinha o prazer em obedecer a Deus. Ele tinha o prazer em obedecer. Ele estava ali em obediência, por amor a mim, a você, a cada ser humano sobre a face da terra. Mas ele estava ali por obediência ao Pai. E ele, para mostrar a sua obediência, ele diz: seja feita tudo conforme a tua vontade. Segunda vez a mesma coisa, terceira vez a mesma coisa. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver um jeito de eu não ir para a cruz, então eu não quero ir, eu não vou. Mas eu estou aqui para obedecer a tua vontade. Jesus não quebrou nenhum princípio estabelecido por Deus. Depois da terceira vez, ele acorda os discípulos que estavam com ele e fala: levanta, vamos. Aí ele vai de encontro, sendo entregue nas mãos dos homens, pagando o preço, morrendo no meu lugar, no seu lugar, aquela cruz. E o que matou Jesus não foi os pregos, não foi o seu lado, mas foi o peso do nosso pecado que estava sobre ele, de toda a humanidade que estava sobre ele.
Por isso o coração dele partiu antes, em amor e a obediência a Deus. Será que você tem corrido atrás das bênçãos e tem deixado de obedecer à vontade de Deus para a sua vida? Será que você tem tomado decisões na sua vida sem questionar se é da vontade de Deus ou não? Será que você tem corrido atrás das bênçãos na tua vida, sendo que Deus vinculou que as bênçãos vão correr atrás de você, a partir do momento que você obedecer à vontade de Deus? Curva a sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Quem sabe você esteve muito próximo das bênçãos na tua vida e ela escapou de você. Mas hoje, nesta noite, Deus quer fazer algo especial sobre a tua vida. Ele quer curar o seu coração, Ele quer curar a sua ferida, Ele quer limpar o seu coração, Ele quer derramar bênção sobre a tua vida, Ele quer que você prossiga segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele projetou. Ele quer que você vença as barreiras, as dificuldades, os problemas, os desafios que estão sobre a tua vida agora e que ainda virão sobre a tua vida ainda. Ele quer derramar uma bênção sobre a tua vida, para que você prospere, para que você conquiste em tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele quer cumprir na tua vida. E eu quero declarar, abra o seu coração nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus tocar no mais profundo do seu ser nesta noite, restaurando, curando a tua vida, para que você sinta a presença do Espírito Santo impulsionando você, guiando você à obediência da palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo tocar a tua vida nesse instante. Deixe o Espírito Santo tocar em você nessa noite. Coloque-se de pé. Deixe o Espírito Santo tocar no teu coração. Talvez você não tenha entendido aquilo que Deus projetou na tua vida e que está ouvindo ao beijo da serpente. Quem sabe você tem tomado decisões na sua vida que não é projeto de Deus, mas hoje Deus preparou essa noite para que a tua vida mude, para que a tua família seja abençoada, para que teus planos venham se concretizar, para que Ele venha colocar você num lugar de honra. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que aquilo que Ele projetou sobre a tua vida, que venha se cumprir nessa noite. Você vença os dificuldades, desafios, em nome de Jesus. Que a bênção dele venha te alcançar. Você ande em obediência, vivendo os planos de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar no teu ser. Sim. Presença do Espírito Santo na tua vida nesse momento. Esse lugar. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice,
estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Se assente um instante, por favor. É momento de meditarmos. É momento de você pensar. Você tem buscado a entender a vontade de Deus na sua vida? Você tem obedecido à vontade do Senhor na sua vida? É claro que na nossa caminhada nós vamos falhar. Claro que nós vamos falhar. Claro que nós vamos fazer escolhas erradas. É claro que nós vamos tomar decisões erradas. Mas nós temos a chance de reparar o nosso erro a cada instante, a cada momento, e Deus mudar a história da nossa vida. Deus pode mudar a sua história. Deixe Ele mudar a sua história hoje, nesta noite. Tome uma decisão na sua vida. Busque a Ele de todo o coração. Deixe Ele dirigir a sua vida. Viva em obediência à sua palavra. Enquanto eles se preparam para distribuir aí, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, que nesse momento o Senhor possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, restaurar a nossa vida de maneira tal que venhamos a alcançar as Tuas promessas a partir desta noite. Não permita que sejamos enganados, ó Pai, pelo nosso inimigo. Não permita que venhamos a receber o beijo da serpente, ó Pai, nos nossos ouvidos, mas que o Senhor possa nos abençoar para que sejamos fiel como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós na cruz ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Vou mais caber, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Nesse momento, retire a parte do copinho aí que está o pão, levante o pão aos céus. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, ó Deus, para fazer a Tua vontade em obediência à Tua palavra. Estamos diante desta mesa.
Que o Senhor venha nos abençoar de uma forma especial, de uma forma poderosa. Que venha ser bênção na nossa vida física e na nossa vida espiritual, segundo a Tua palavra, segundo a Tua ordenança. E assim, ó Deus, que nós consagramos essa partícula de pão, que segundo a Tua vontade, venha derramar a Tua unção sobre a nossa vida, e nós ao mesmo tempo estamos proclamando a Tua morte e a Tua ressurreição e aguardando o dia da Tua vinda. Por isso, disse o Senhor, esse pão, ele representa o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei. Glorifique o nome do Senhor, Ele é digno de toda a honra. Agradeça a Ele pela sua família, por esse momento de comunhão, pelas bênçãos concedidas, por esta palavra, porque Ele tem livrado você, Ele tem mudado o rumo da sua vida, o curso da sua história para a bênção. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos, mas é o Teu amor que nos constrange, ó Pai, a nos aproximar de Ti. Obrigado, Senhor. Levante o cálice aos céus. Pai, nós consagramos a Ti cada cálice que será tomado agora, segundo a Tua palavra, venha ser bênção na nossa vida física e na nossa vida espiritual. E assim, segundo a Tua ordenança, segundo a Tua palavra, o Senhor diz, esse cálice, ele representa a nova aliança feita no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em minha memória. Por isso nós consagramos a Ti cada cálice que será tomado agora, em nome de Jesus. Disse o Senhor, tomai e bebei. Cada um segura o seu copo. Vai estar passando aí já entregando. Não deixe de glorificar o Senhor. Abra sua boca agora, agradeça a Ele. Agradeça a Ele por esse momento. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem projetado, pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua proteção. Agradeça a Ele porque portas estão sendo abertas na tua vida nesta noite. Aquilo que você tem colocado diante de Deus que estava preso, estava amarrado, eu quero declarar na tua vida. Se o inimigo tem amarrado, se o inimigo tem embarrado, se ele tem impedido as bênçãos na tua vida, e nessa noite seja quebrado aquilo que o inimigo tem feito na tua vida. E você possa viver segundo a vontade do Senhor. Adore ao Senhor de todo o teu coração.